Boa noite, graça e paz, queridos. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu quero falar a respeito desse devocional. Os irmãos viram ali na entrada da igreja, esse devocional para mulheres, né? Quem não sabe, eu sou líder do Ministério de Mulheres, né? Estou líder do Ministério de Mulheres aqui na igreja. Este devocional, as mulheres encontram ali, está no valor de R$70, é um investimento para a sua vida espiritual, é uma caminhada, aqui tem testemunhos de mulheres, tem experiências de mulheres da Bíblia, então vale a pena adquirir para que você possa colocar em prática no decorrer dos dias, né? Aproveitando a deixa, segunda-feira nós iremos começar o nosso devocional. Este mês não será uma semana de devocional, será um mês de devocional, e nós vamos usar o livro Orando a Palavra. Será um momento muito específico. Nós precisamos tomar posse do que a palavra de Deus nos diz em cada área das nossas vidas. Então será um momento precioso. Eu já estou cheia de expectativa. Quando eu falo, eu já fico arrepiada, porque eu sei que o negócio vai ser forte. Porque o Senhor vai nos dar direção, vai nos dar posicionamento, vai nos fazer tomar posse de tudo que Ele conquistou na cruz. Amém? É direito meu e seu, amém? Sem mais delongas, vamos dar início à palavra que, quando eu cheguei aqui, eu estava com umas 3 palavras no coração, no decorrer da semana. Isso é horrível quando acontece, porque você fica ali, o que é que você vai se debruçar para estudar, para se dedicar e pedir ajuda do Espírito Santo. E aí quando eu cheguei, o pastor, no meio da oração, falou o tema da nossa mensagem, deu aquele alívio. Aí eu respirei aliviada, porque eu sei que eu vou falar nesta noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Eu quero compartilhar com você, se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, é um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus fala conosco todos os dias. O Senhor tem muita coisa para fazer nas nossas vidas no decorrer deste ano. Mas para que isso aconteça, nós não podemos continuar agindo da mesma maneira, né? Temos que fazer o negócio acontecer, fazer a nossa parte. Amém? O texto, no livro de Daniel, nós vamos ler alguns versículos. Todos acharam? A partir do versículo 2, aí nós vamos pulando aqui, eu vou citando os versículos, tá bom? Para que não fique muito extensa a leitura. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos pular agora para o versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servir aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorarai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei:
Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o Deus a quem servimos quiser livrar-nos, nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tem levantado. Até aí. Amém? É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus se aplica às nossas vidas dia após dia. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E o tema da nossa mensagem é: não negocie a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Essa é uma história que nos conta a respeito de 3 homens judeus que ousaram desafiar, o governador do mundo, que era, o Nabucodonosor. E diferente de milhares de pessoas ali na Babilônia, por favor, a luz eu não enxergo sem ela. E diferente de milhões de pessoas da Babilônia, ali eles ousaram desafiar. Eles foram diferentes diante daqueles que estavam ali. E há um intervalo nessa história de 20 anos, do capítulo 2, como podemos contestar que o coração de Nabucodonosor, se você for ver no capítulo 2, a partir do versículo... do capítulo 2, versículo 44, 46 e 47, nós vemos ali que num evento que houve ali com Daniel, ele declara que Deus é o único Deus, que é o Deus que salva, e agora nessa situação ele se mostra totalmente diferente. E nós podemos constatar, perceber que o coração dele não havia mudado, o coração dele não mudou, não houve um arrependimento, não houve uma mudança. Pelo contrário, ele adora fazer que toda aquela nação, todo aquele império se prostre diante daquela estátua ali que está sendo erguida, porque futuramente aqueles homens se prostrando diante daquela estátua iriam se prostrar em devoção ao rei. E assim é o coração do homem. Quando ele não adora a Deus, quando ele não dá a Deus a devida adoração e exaltação, ele busca glória para si. E assim estava o coração de Nabucodonosor, buscando a glória para si, porque ele tem um sonho, e ali quando há a interpretação do sonho, o cabeça de ouro, ele resolve então fazer essa imagem de cabeça de ouro. E ali todo o império deveria se prostrar, como nós lemos, quando fosse ali ouvido o som de toda sorte de instrumento. E ali nós vemos esses 3 homens judeus, diferente de toda aquela nação, de todo aquele império, que não se prostraram diante daquela imagem. E o que eu quero falar nessa noite, trazer para as nossas vidas nessa noite, que mesmo estando no livro de Romanos, capítulo 13, manda que nós venhamos obedecer, aos governantes, às leis, mas no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, nos manda que os nossos corações estejam inclinados a obedecer a Deus, que não esteja inclinado a obedecer ao homem. Que importa lá, quando Pedro lá está conversando, ele diz assim: importa que você obedeça a Deus do que aos homens. Então fica um alerta aqui: se algo vier a acontecer na sua vida que vá contra os princípios que Deus tem te instruído, fique com o que Deus tem te instruído. Não se curve diante da proposta que está sendo posta diante de você, mas que o seu coração, que a sua adoração esteja tão somente voltada para Deus. Amém? Porque assim como ocorreu com esses homens, conosco também não será diferente. Há situações do nosso cotidiano que nos impulsionará, nos chamará, nos colocará ali tete a tete, para que a nossa fé seja aprovada. Então fica aqui o recado nesta noite, que você não negocie a presença de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero falar é que a ordem é clara. Qual foi a ordem? Prostrem e adorem.
Aí no primeiro momento que houve a tentativa e que não houve uma ação positiva de Sadraque, Mesaque e Abednego, aí o rei fala, não, peraí, acho que vocês não entenderam, eu vou dar mais uma oportunidade. Vocês, quando ouvirem novamente o som de toda sorte de instrumento, se prostrem e adorem. Se prostrem e adorem. E quantos de nós, em situações que nós temos vivido, do nosso cotidiano, na nossa vida, as lutas que temos enfrentado, quer roubar de nós a nossa adoração, para que nós nos prostremos. E quando você se prostra, esse ato de se prostrar, você está automaticamente renunciando Deus, porque você está colocando o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta maior que Deus. Quando eu não me prostro, eu permaneço de pé, e de pé eu tenho acesso aos céus. É muito mais fácil olhar para os altos, como o salmista declarou, elevo os meus olhos para os altos, para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Prostrado é só lamentação, prostrado é só murmuração. Prostrado é você olha ao redor, parece que nada muda, mas quando os seus olhos estão no alto, você tem uma visão ampla, você contempla a grandeza de Deus, você contempla as maravilhas de Deus, e isso te encoraja a prosseguir. Então a primeira ordem era: se prostrem e adorem. E o crente que não negocia a presença de Deus, ele não se prostra. Sinto muito te informar, problema, mas eu não vou me prostrar. Sinto muito te informar, portas fechadas, mas eu não vou me prostrar. Sinto muito te informar, enfermidade, mas eu não vou me prostrar. Sinto muito te informar, lutas, aflições, mas eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. Oh, aleluia. Eu não vou me prostrar porque o meu Deus é grande. Aleluia. Quando o crente está firmado em Deus, ele caminha na contramão do mundo. Todos estavam rei. E aqueles homens de pé. Não vou me prostrar, porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Olhe, você precisa se enxergar diferente. Sabe por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Quando eu penso que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não valho nada, eu começo a me portar como alguém assim. Mas quando eu penso que eu sou filha do Deus Altíssimo, o negócio é diferente. Quando eu penso que eu preciso testemunhar, que eu preciso prestar contas, porque eu sirvo a um Deus que é santo, o negócio é diferente. Eu não caminho como o mundo caminha, o meu caminhar é diferente, porque eu sei quem eu sou. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem eles eram. Por isso que eles não se prostraram. Ainda que todos se prostrem, eu não vou me prostrar. Ainda que todos façam, eu não vou fazer. Ainda que todos cantem, eu não vou cantar. Ainda que todos se dobrem, eu não vou me dobrar. Porque o negócio comigo é diferente. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Será que você pode se enxergar diferente? Porque você tem o selo do Senhor sobre a sua vida. Você é diferente. Você é diferente. Aleluia. Quando nós entendemos isso, muita coisa muda nas nossas vidas. Porque não importa o que A ou B pense ao meu e ao teu respeito, porque você sabe quem você
é. Você precisa saber disso todos os dias, quem você é. E você precisa se olhar todos os dias como filho de Deus. Quem é filho de Deus tem acesso ao Pai. Ser filho de Deus. Você se relaciona com Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós entendemos que nós não negociamos a presença de Deus, nós ficamos decididos a não nos corromper. É ou não é? Não nos corrompemos, porque é algo muito mais importante, que é a presença de Deus na minha e na tua vida, que não pode ser comprada, é de graça. É a graça, é através da graça. Louvado seja Deus. Eles tinham no coração a certeza de que acontecesse o que acontecesse, o coração deles, ninguém teria, só Deus. Olha só, como é desafiador. Você ter a certeza de que você está vivendo caos. Está tudo bagunçado. Está tudo fora do meu e do teu controle. Porque às vezes acontece isso, né? E as provas, ela vêm com mais intensidade, com mais força do que as anteriores. Esses dias eu parei pensando, eu falei, meu Deus, misericórdia, Jesus, se eu passo isso no início da minha fé, eu tinha corrido. Mas aí Deus foi me ensinando a amá-lo. Eu amo tanto o meu Senhor, que eu falo, Senhor, me dá graça, a graça vem, a graça vem. Quando eu penso que não, aquele sentimento vai embora, de desespero vai embora, e o Senhor me preenche com a graça dEle. Quando nós não negociamos a presença de Deus, a graça nos inunda. É a graça toma o lugar do desespero, da aflição. Ela toma o lugar e o Espírito Santo começa a fazer morada, habitar dentro de nós. E nós já não somos mais os mesmos. Já não pensamos mais da mesma maneira, já não nos comportamos mais da mesma maneira. E é sobre isso aqui que esses homens estão nos falando. É a presença de Deus que nos encoraja a passar pelas adversidades da vida, porque é muito bom a gente profetizar, a gente parar e pensar e dizer, eu vou viver os melhores dias da minha vida, eu quero, porque tem 5 anos que eu estou na Pindaíba. Oh, Jesus! 5 anos de peleja e eu estou, Jesus, esse ano tem que passar, Jesus. Pelo amor de Deus, tem que passar. Mas se não passar, o que é que eu vou fazer? Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, minha vida é tua. Nada eu tenho tido falta. Você tem tido falta de alguma coisa? Não. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, então nós precisamos entender isso, que a presença de Deus nas nossas vidas é inegociável. Não tem negócio, não tem relacionamento que preencha essa presença que é maravilhosa o suficiente. Outro dia eu estava falando em casa que eu estou treinando para a minha velhice. Aí a Rebeca fala, coisa de que fica que não tem o que fazer. Eu falei, possa ser que seja. Como é que eu estou treinando para a minha velhice? Deus está sendo tão suficiente, que não é solidão, é solitude. É a presença dEle constante. Aí eu vou treinando, tanta coisa que a gente anda pelos hospitais da vida e ouve e vê, né? Que vai treinando. Treinando que o Senhor seja suficiente para você. Que o Senhor seja suficiente para nós. Em todo o tempo. O ponto 2, não negociar a presença de Deus é suportar as adversidades. No versículo 21, qual for a declaração desses homens? Então, estes homens
foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eles foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque às vezes nós temos uma ótica diferente da ótica de Deus, né? A gente acha que porque a gente está servindo a Deus, a gente não vai enfrentar nada. A nossa ótica não é essa? Estou mentindo? Não. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Então vai tudo bem sim. Mas terá momentos que será necessário ao que algumas coisas fujam do nosso controle. O coração desses homens aqui estavam inclinados a quem? A Deus. Os corações deles estavam inclinados a Deus, obstinados a obedecer, a não negociar a presença, e nem mesmo assim eles foram isentos de serem lançados na fornalha. Que os nossos corações permaneçam assim, em Deus, porque quando a fornalha da vida vier, que são as provações, que são as lutas, que são as dificuldades, você estará disposto a não negociar a sua fé, não negociar o seu Deus. Oh, Jesus. E esta lição está aqui hoje como aprendizado para as nossas vidas, que mesmo quando nós permanecemos fiel, Deus tem os meios dele de trabalhar, não é? Deus tem os meios dele de trabalhar e a gente quer entender tudo. O nosso problema é esse. A gente entra na luta, já quer sair no dia seguinte e já quer saber, o Senhor, o que é aqui mesmo? E Deus, fala nada. Deus, aí os negócios vão acontecendo, vão se encaixando, e você, por isso isso, por isso isso, você vai entendendo, você vai se aprofundando, você vai se relacionando com Deus, e todo esse processo que vier de fornalha, de luta, seja do que for, não é para nos punir, porque no meio desse processo nós vamos nos moldando, o nosso ser vai sendo moldado, vamos gerando confiança em Deus, amadurecendo, crescendo, se firmando, permanecendo. Porque estes homens permaneceram na fé que eles tinham. Permaneça na fé que você tem, atados, aquecidos 7 vezes mais, olha só. Como se não bastar 7 vezes mais. Problema, 7 vezes mais, Jesus, misericórdia. A gente pensa assim, eu não aguento. Eu não aguento, Jesus. Já está no chão se desfalecendo, né? Oh, Jesus, eu não aguento. Eu não aguento. Só que tem algo impressionante aqui no decorrer disso tudo. Porque eles não negociaram a fé deles. Mesmo os atados, a fornalha superaquecida. E você, infelizmente ou felizmente, eu não sei qual é que fica melhor para a gente ouvir. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas talvez aconteça comigo e com você. Mas se vier a acontecer, que não aconteça, amém. Se vier a acontecer, nós temos a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Deus está no controle da sua vida. Você não está entendendo nada, mas Deus está no controle da sua vida. E para que as coisas entrem em ordem, é preciso desorganizar. É preciso mexer. É preciso ali ter uma faxina. E aí depois ele vai colocando as coisas no lugar da maneira que ele quer.
Da maneira que Ele quer que seja, não como você, é como o Senhor quer. Porque Ele sabe do amanhã. Ele sabe do nosso amanhã. E Ele sabe como nós temos pressa de ser abençoados. Como estamos pressa de viver de maneira, o negócio fica tudo mais fácil. Ele sabe que nós temos pressa, mas espere. Espere em Deus. Espere e não negocie a sua fé. Amém? Não negocie a sua fé. De maneira nenhuma. O ponto 3, não negociar a presença de Deus é testemunhar, é ser testemunha de que servimos a um Deus único e verdadeiro. Como assim, Carla? Isaías 43, versículo 2, diz que quando nós passarmos pelas águas, pelo fogo, quem estará conosco? Quem? Não ouvi direito, que tímido. Quem estará conosco? Com convicção. Quando nós temos certeza de quem está conosco, nós não negociamos. Você está entendendo? Quando você fala com autoridade, o negócio fica diferente. Você fala assim, o Senhor está comigo. Problema, desemprego, enfermidade, adversidade, lutas, aflições, dívida, seja o que for, o Senhor está comigo e Ele me fez uma promessa que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu não vou permanecer, eu vou passar. Nós vamos passar. E Ele está conosco. Versículo 25, olha só. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um do filho dos deuses. Olha o que Isaías disse, que ele estaria conosco. E olha o que o texto aqui diz, o que os olhos de Nabucodonosor viu, a presença de Deus. Porque tem situações que o Senhor não vai nos livrar do problema, mas vai nos livrar no problema. Porque Ele quer fazer assim, porque Ele quer fazer assim. Só que nessa situação aqui, o nome do Senhor foi reconhecido, foi exaltado, foi glorificado. E talvez seja isso também na tua vida, para que as pessoas vejam que Deus está com você. Deus está com você. E você precisa ter essa certeza todos os dias de que Deus está com você. Porque é uma promessa da presença dEle. E a presença tão gloriosa, Ele disse o quê? Dançamos os 3 homens atados. E agora eu vejo eles soltos. E há uma presença maravilhosa no meio deles, que a presença é o 4º homem, tem um semblante do Filho dos Deuses. Situações que você passa, o Senhor está passando com você. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e perceber que o Senhor está passando com você neste processo. As lutas, as adversidades não são para te punir, não são para te matar. O Senhor está passando com você. A presença de Deus é com você e você precisa perceber isso. A presença dEle é contigo. Quantos momentos nós nos desesperamos? Ou é só eu que minha casa fico só não arranco os cabelos, por quê? Mas dá vontade de gritar. Aí não grita para os vizinhos não ouvir. Dá vontade de gritar. Quem nunca fez isso? Eu duvido. Ainda mais mulher, né? Que é dramática. Você grita baixinho assim, para ninguém ouvir. Joga no chão, chora, chora, chora. Pensar que não vem aquele bálsamo. Não é assim?
Aí você levanta, enxuga os olhos, né? Limpa o catarro, respira fundo, levanta. Parece que nada aconteceu. Não é verdade? É a presença dele passando conosco. É a graça dele nos sustentando nesse momento. E aí você consegue perceber que ele está com você, porque se fosse você, você gritaria, sairia na rua correndo, pedindo socorro, se não fosse a presença e a graça dele com você. Mas a presença dele e a graça dele lhe ajuda a você passar. Mas isso tudo nós só desfrutamos quando nós não negociamos, quando não abandonamos, quando não fugimos. Porque às vezes nós queremos resolver as nossas vidas e sabe como nós achamos que vamos resolver? Se vier um emprego melhor, com um salário melhor, é ou não é? Não é assim? Oh, o dinheiro é a chave de tudo. A gente pensa assim. Estou mentindo? Não estou mentindo. A gente acha que vai solucionar. Ah, porque eu iria pagar isso, ia resolver isso. Só que existem situações que o dinheiro se torna uma maldição, porque ele te afasta da presença. Ele te afasta da presença. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos advertir que não negociemos a presença dEle. Não negocie a presença de Deus, porque você não sabe o fim da estrada, o que te espera lá. Existem trabalhos que não é para você, existem empresas que não é para você, existem lugares que não é para você. Porque se você entrar, você irá negociar a presença de Deus, e Deus, sabendo disso, se antecipa aos fatos. Tome muito cuidado com o que o coração deseja. Certa ocasião, acho que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Garçonete em um clube, lá na Bahia, clube balneário. Que misericórdia, gente, eu não recomendo a ninguém. E aí, só que eu era nova na fé e fui conhecendo o Senhor. E naquele processo, eu conhecendo o Senhor, quando eu chegava para trabalhar, nossa, aquilo me incomodava, eu ia servir cerveja. Eu ia, Senhor, que vergonha, com a bandeja na mão. Jesus, que vergonha. E no domingo eu estava com a Bíblia debaixo do braço. Aquilo me envergonhava tanto. Eu comecei a orar, Senhor, mas eu preciso do dinheiro, Jesus. Eu preciso do dinheiro. E era um lugar ruim de pagar, gente. Todo mês eu entrava em briga com o dono do lugar, porque vendia, ele vinha me dizer que não tinha dinheiro, a gente discutia horrores. E aí, é verdade, as meninas, vai você que você tem cara de pau. E aí eu ia, brigava por todo mundo. Mas aí teve um dia, eu no bar do clube, limpando as prateleiras, só tinha bebida quente nas prateleiras. Mas me deu uma vontade tão grande de tomar uma bebida quente. Eu nunca fui de beber bebida quente. Menina, eu olhei assim para aquele uísque. Satanás no ouvido, ó. Ninguém está vendo, não tem ninguém aqui. Aí eu olhei ainda assim, para um lado, para o outro, não tinha ninguém mesmo. Aí, naquele dia, aí veio a chave, caiu, sabe? Não fico mais aqui. Não fico mais aqui, porque se eu ficar aqui, Satanás estava querendo puxar meu tapete. Eu falei, eu vou fugir. Fiz igual a José, ó. Me mandei. Mas você está entendendo? Que é dentro da dificuldade que a gente está passando, não tinha outra porta aberta, não tinha nada. E aí a gente se submete a algumas coisas, a fazer algumas coisas, porque precisa do dinheiro. E ali no meio daquela situação, Satanás armando o cerco para que a gente negocie a presença de Deus. E eu era nova convertida. E uma coisa, quando eu me converti, eu falei, Jesus, eu não quero voltar mais para esse mundo, porque eu sofri tanto lá, Jesus. Eu não quero voltar, não deixa eu voltar. Não deixa eu voltar para aquela vida, era uma vida escravizada pelo diabo. Não deixa eu voltar, Senhor, não deixa. E ali naquele dia eu vi uma ação do inimigo.
E talvez a gente percebe a ação do inimigo e fica. E fica. E aí negociamos a presença de Deus pelo dinheiro. É a coisa que mais atrai, não é verdade? Porque gera facilidade, gera conforto. Mas eu estava em casa à tarde hoje, orando em cima desta palavra. E o Senhor ministrou no meu coração que nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir. Porque de que vale eu e você ganhar o mundo e perder a nossa alma? Que proveito tem? Os jovens que estão aqui me ouvindo, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Porque Deus se revela àqueles que nele creem, amém? Aqueles que nele creem, Deus se revela, Ele é um Deus presente. E Ele está trabalhando em meu e em teu favor. E quando tudo passar, nós testemunharemos que Ele pode salvar, que Ele pode guardar, que Ele pode livrar, que Ele pode curar e que Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Porque tudo passa. Uma coisa que minha mãe falava e eu trago para mim é que não tem aguaceiro que não passa. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. E baiano é cheio das expressões, né? Não tem aguaceiro que não passe, é verdade. O belo dia de sol raia. Mas o belo dia de sol vem para aqueles que perseveram. Amém? E Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Mantenha o seu posicionamento. Honre a Deus e a sua palavra, aos seus princípios, aos seus valores. Estejam dispostos a dizer não, a não negociar a presença de Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos meditar neste livro de dia e de noite, nós estamos buscando essa presença. E esta palavra nos traz direcionamento, nos traz instruções poderosas. E eu quero neste momento te convidar a ficar de pé. E eu quero que você faça uma autoanálise da sua vida. Se você não ora como você orava mais, é tempo de voltar a orar, é tempo de parar de negociar. Se você jejuava e não jejua mais, é tempo de voltar, você fazer os teus jejuns para te fortalecer. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Vocês estão entendendo? Porque existem situações que nós nos deixamos levar no momento e acabamos não negociando. Estamos na presença de Deus, não negociamos saindo da presença dEle, mas estamos na presença de Deus nos arrastando. Estamos na presença de Deus e não há mais ânimo de estar aqui orando, louvando, buscando a Ele. O que está sendo negociado, o que foi que roubou a presença na tua vida, a disposição para estar na presença precisa voltar. As cadeias, os grilhões precisam ser quebrados na autoridade que há no nome de Jesus. Mas independente de quem esteja aqui orando, se você não tomar uma posição e quebrar e usar a autoridade da palavra para mandar que bata em retirada, nada vai mudar. Se nós não nos posicionarmos para decidir, eu não negocio a tua presença, Senhor. Eu não negocio a tua presença. É a tua presença ali orando, buscando, clamando. É tempo, aleluia, de voltar. Estamos num tempo propício que é início do ano. E isso dá um ânimo, né? Dá um gás, dá uma força. Mas precisamos ter a disposição que havia no coração desses homens de não negociar. Senhor, eu vou desligar aqui a televisão.
E eu vou me jogar aqui no chão da sala, eu vou pôr um louvor, eu vou ficar aqui, eu e o Senhor. Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você não levanta nas madrugadas? Aquela presença que te fortalece, que te renova, que te encoraja, que te dá ousadia. Ela está aqui. Ela não foi embora. Só foram os valores que foram invertidos. Independente da fornalha, da luta, do que você tenha passado, Ele está com você. Ele está com você. Entenda isso em nome de Jesus, que Ele está com você. Está doendo, mas Ele está com você. Está difícil, mas Ele está com você. Ele está com você. E você precisa nesta noite, se levantar e dizer: Senhor, é a Tua presença que eu quero, Deus. É a Tua presença, Deus. Se eu negociei ela, seja lá pelo que for, por um momento de TV, por um momento de série, por um momento de lazer, volta, 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 volta. Orebiaço e anderebranabachai. Cadeias estão sendo quebradas aqui porque eu escuto. Arabranai andere xerebiandará. Oh, Espírito Santo de Deus. Se você quiser se prostrar onde você está, se prostre só diante dEle. Se prostre só diante dEle. Fique à vontade nesse momento para orar. É um particular. É um particular que Deus quer contigo nesta noite. Aramanai anderei. Ora branabachô de cantarabranai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Toma a vida de cada um dos teus filhos neste momento, Deus. Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Oh, rebianda rabranabachai. É tempo de voltar. Arebianderei. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. O Espírito Santo te chama a um posicionamento. Oh, rebiandarabranabachai. Oh, Senhor, ajuda os teus filhos, Jesus, ajuda os teus filhos. Nos ajuda nesta noite, Senhor. Quantas vezes negociamos a Tua presença, Deus, por um momento de lazer, por um momento, Senhor, de Netflix, por um momento, Senhor, de TV, e o Espírito Santo bradando no teu coração, e você resistindo à voz dEle. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar. Ora manai andere branabachai. Rebi cantoro branabachô de cantara branabachai. Oh, Espírito Santo de Deus, que move, move, Senhor, vai movendo, Senhor, vai movendo, Senhor, vai movendo. Restaura, Deus, restaura os corações, restaura as mentes. Encoraja os teus filhos. Nos encoraja, Senhor, a não negociar a Tua presença. Estamos hoje nos comprometendo contigo, com a Tua presença, Deus. Queremos trazer a Tua presença para nossa casa, a Tua presença para nossa vida, a Tua presença para onde nós estivermos, Senhor. Quebra
as fortalezas nesta hora. Repreenda agora, use a autoridade que Deus te deu agora e mande embora agora aquilo que estava diante de você e de Deus. Altares sendo restaurados, altares sendo restaurados. Deus de poder e glória, o Senhor está conosco, independente do que a situação diga, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e nós usamos nossa autoridade nesta noite para dizer que o Senhor está conosco. Portas fechadas, o Senhor está conosco. Enfermidade, o Senhor está conosco. Desemprego, o Senhor está conosco. Lutas, problemas, aflições, o Senhor está conosco. E nós voltamos à essência, voltamos à essência, voltamos à essência. Voltamos à essência de adoradores. Nos prostraremos só diante de Deus para adorá-lo. Renovo dos céus aqui nesta noite. Renovo dos céus aqui nesta noite. Orebi cantarabranabachai. Orebi andarabranais. Rebi anderei. Eu quero convidar, se porventura tem alguém no nosso meio que não está conseguindo orar, eu quero te convidar, você vir aqui no altar de Deus. Vem aqui, sem vergonha, sem vergonha. O crente precisa ser sem vergonha, porque o que está em jogo é a tua intimidade com Deus. O que está em jogo é a tua vida com Deus. É a tua adoração que só tem que ser dada a Ele. Oh, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha, venha, venha. O Senhor te espera. Venha, o Senhor te espera. Tudo é pera se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Você precisa de um abraço, venha. Você que precisa de um abraço, venha. Venha, o Senhor quer te abraçar. Venha. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, chegue mais à frente. Chegue mais. Oh, Senhor. A minha alma se perder sem ti, Senhor. Oh, Senhor, essa é uma verdade. Do que adianta eu juntar os meus tesouros Essa é uma verdade. Dê um abraço nela, Marcela. e me esquecer daquele. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar. Não tenho a ti, não tenho nada. Deixa o Senhor te tocar. Eu serei Oh, Deus, dê um abraço nela, Josi. Geise, um abraço nela. só tua presença. Deixa o Senhor te consolar. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Eu te levarei
as cadeias, os grilhões, as fortalezas. Manifeste teu poder nesta noite, Deus, que salva, que cura, que levanta, que liberta, que transforma. Derrama, Deus, a tua graça. Derrama, Deus, o teu poder, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te direcionar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Te levarei por onde eu vou. Em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe direcione alguém e abrace essa pessoa. Por favor, faça isso. Saia do teu lugar e abrace alguém. Abrace alguém neste momento. Peça, Espírito Santo, me direcione. Abrace essa pessoa. Abrace ela, ministre sobre a vida dela. Abençoe a vida dela agora em nome de Jesus. Oh Deus, trabalha, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Senhor. Oh, remanava show de canterebi andará. Tua presença. Seus filhos neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Derrama no teu novo, no teu renovo, Senhor, em nome de Jesus. Tua presença, aleluia, 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 que sou aleluia. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho Jesus, nada eu serei sem ti. Aleluia, 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 aleluia. Se eu não tenho a ti, serei sem ti, Senhor. Só tua presença. Só tua presença é o que me basta. Novas portas estão se abrindo. Novas portas estão se abrindo. Novas portas estão se abrindo, porque houve um posicionamento da tua parte. Os céus se movem, os céus se movem, e as coisas Labranavachode cantará começam a voltar para o lugar, começam a se mover. Deus está mudando situações e circunstâncias. Aleluia, aleluia. Deus está mudando situações e circunstâncias aqui nesta noite. Há um novo de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas. Novas portas. Resposta dos céus. Causas na
Renovo sendo liberado. Ministérios sendo reerguidos. Oh, a esperança, a esperança, a esperança. Deus está te levantando. Oh, Deus está te levantando. Sinta o toque de Deus. Oh, tocando no teu corpo, te enchendo nesta noite. Oh, Rabranai Andere, Rabranavashode cantará Branai Andere. Há uma nova unção sendo dispensada. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma posse. Toma posse. Permaneça no posicionamento que o Senhor te deu nesta noite. Nós vamos falar em alta voz, todos juntos. Amém? Nós vamos declarar: não negociaremos a tua presença, Senhor. Amém? Isso é um ato profético. Porque situações no reino espiritual, quando ouvir você declarar, irão cair por terra. Situações no reino espiritual, quando ouve você se posicionar, o inferno recua. E quando o inferno recua, nós avançamos. Nós vamos declarar. Eu vou contar até 3. E nós vamos declarar em uma única voz e alto som: não negociaremos a tua presença, Senhor. Combinado? 1, 2, 3. Não negociaremos a tua presença, Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.